Boa noite a todos, então, que está aqui na aula de linguagem C. Hoje a gente, como já havia falado nas últimas aulas, esse finalzinho aqui até o recesso a gente vai só fazer exercícios, tá? Então, hoje, deixa eu ver aqui. Na semana passada, então, a gente corrigiu todos esses exercícios aqui e eu passei esses outros exercícios aqui do URI, né? Aí eu entrei aqui no envio, eu vi que ninguém enviou ainda, tá? Deixa eu ver aqui com o meu papel normal. Aqui, ó, 0 pessoas enviaram ainda, tá? Então, eu coloquei o prazo aqui, adiei ele até dia 23 de dezembro, tá? Semana que vem, um dia antes do Natal, tá? Para vocês conseguirem entregar essas atividades aí, tá? E para ajudar vocês a entregarem aí, eu vou fazer 3 exercícios aqui dessa lista, tá? Lembrando que ela vale 10 pontos. Aí, tá? Eu vou voltar aqui, lá nos exercícios, então. Se vocês tiverem alguma dúvida ou não tiver tempo de fazer, o que aconteceu que ninguém entregou ainda? Você podia falar aí? Só um minutinho aí, gente. O Carlos falou que muitas coisas das matérias principais. Entendi. Né, mas aí vocês tentem pegar essas soluções que eu vou fazer aqui agora. Né, eu vou resolver 3 exercícios, então vai faltar 2. Eu tentei pegar os mais difíceis, tá? Então eu vou resolver aqui os 3 mais difíceis e vocês terminam aí os outros 2 e enviam aqui pra gente, tá? Até o dia 23/12, valendo 10 pontos. Então vamos lá. Eu vou apresentar aqui eles, cada um deles explicando, mas eu já vou abrindo meu deve ser mais aqui enquanto isso. Esse. Tá. Beleza. Então, eu vou mostrar agora esse segundo exercício aqui, vou explicar ele. Substituição em vetor 1, tá? Tá aparecendo aí o URI, tá, né? Tá sim. Beleza. Tá. Aí vocês vão logar aqui, né? Ele não entrou logado. Eu vou só voltar aqui. Aí. Logado ali, já escolheu até a linguagem que eu gosto, de que é C++, aí eu troco para C. Beleza. Tá, então, substituição em vetor 1. Faça um programa que lê um vetor x com 10 posições, né? Substitua a seguir todos os valores nulos e negativos do vetor x por 1. Em seguida, mostre o vetor que a gente leu, né? O vetor x. Então, basicamente, a lógica desse exercício aqui é fazer o seguinte. Ler meu vetor x com 10 posições e todos aqueles valores que são nulos, né, aqueles valores zero ou valores negativos, eu tenho que substituir esses valores por 1. E depois só mostrar o meu vetor, tá? Então, na entrada aqui, a gente tem 10 valores inteiros, sendo positivos ou negativos. E na saída, a gente tem aqui esse padrão de texto aqui que ele me fala. Um x maiúsculo, que indica o meu vetor, o i, que indica a posição desse vetor, então ele vai de 0 até 9, porque eu tenho 10 posições, então ele vai de 0 até 9. E o x, que é o valor ali que ele quer que mostra, né? O valor que está ali nesse índice do vetor. Ou seja, então, quando tiver 0, eu tenho que colocar 1, né? Quando está negativo, eu também tenho que colocar 1. E quando não for nem negativo, nem nulo, eu coloco o número normal ali, ó, igual ele me mostrou. Correto? Então, eu vou pegar aqui, vou parar de apresentar assim, e vou apresentar a tela toda, porque aí já fica alternando ali mais fácil. Tá, então, substituição em vetor. Tá, aqui então eu tenho meu programa em C, tá? Então, aqui minhas bibliotecas padrões, minha função principal e o return 0, que é obrigatório ao final.
Então, eu declarei que, então, o meu vetor do tipo inteiro, porque ele me disse lá, né? Vamos ver aqui, que eu leio um vetor aqui de números inteiros. Então, eu vou ler um vetor com números inteiros. Então, eu declaro o x aqui, que é meu vetor com 10 posições, conforme ele me disse. Tem o i, que significa ali minha variável contadora, né? Que vai determinar os índices ali do vetor. E depois também eu vou utilizar ela para mostrar aquele padrão na saída, né? Mostrar os índices. Então, com o primeiro for, eu vou utilizar aqui indo até 10, né? Variando o i de 0 até 10. E eu vou ler meu vetor x, tá? E aí, depois de ler meu vetor x, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que verificar o quê? A lógica do exercício a gente viu que é a seguinte. Vamos voltar lá. Se os valores, cada valor do vetor for zero ou for negativo, eu tenho que trocar esse valor por 1. Como que eu faço isso aqui? Eu já fiz um for para me ler o vetor, então já tenho meu vetor lido. Então eu vou fazer outro for para me percorrer cada índice do vetor, né? Porque eu não consigo percorrer todos os índices do vetor sem utilizar uma estrutura de repetição, tá? Então eu vou fazer outra estrutura de repetição aqui, estou utilizando a for, para me percorrer todos os índices do vetor, né? De 0 a 10. E cada índice desse eu vou verificar o quê? Se essa posição aqui que está, né, a posição do vetor x nessa posição i, né, que vai variar de 0 a 10, então ele vai percorrer em cada índice do vetor. Se essa posição ali, se o número que está nessa posição for menor ou igual a zero, eu atribuo a essa posição do vetor o valor 1. Né? Então, se for igual a zero ou for menor ou igual a zero, eu vou colocar o valor 1 nessa posição. Vocês conseguiram entender essa lógica? E coloca no chat para mim, por favor. Tá. Então, depois de fazer essa lógica, eu já troquei, então, o primeiro for. Primeiro for, eu fiz para me ler meu vetor x. O segundo for, eu fiz para percorrer todo o vetor e trocar os valores negativos e nulos para 1. E agora eu vou fazer outro for para me imprimir, né, o meu vetor, né, variando de 0 a 10. Então, toda vez que a gente vai tratar com vetor, a gente tem que, toda vez que a gente for tratar ele, a gente tem que utilizar estruturas de repetição, tá? E aí eu vou variar de 0 a 10 aqui de novo, para mim imprimir aqui aquele padrão de texto que ele me passou lá no exercício, ó, voltando lá, ele me passou aqui que o texto padrão é esse aqui, ó, né? Eu tenho o x maiúsculo, entre colchetes o i, que vai ser minha variável contadora aqui, então eu coloquei o porcentagem d, e aqui a variável que vai mostrar o i, aí um espaço igual espaço e o valor que está ali nessa posição, né? O outro porcentagem d, que eu vou mostrar o x nessa posição i, né? E aí eu coloquei um barra N para ele saltar uma linha. Eu vou dar um F11 aqui para ele executar para a gente testar. Deixa ele abrir aqui. Eu não vou testar com aqueles exemplos que estão no URI, porque ele não mostra os 10 valores. Né? Mas a gente sabe, então, que todos aqueles valores zero ou negativo que eu colocar, na hora dele mostrar, ele tem que mostrar como 1. Então, vamos colocar 2 do tipo 0, 1, 5, 8, 9, menos 4, menos 6, 2, 3 e menos 6. Então, ele me mostrou ali, ó, eu li os 10 valores, então ele vai me mostrar, ó, todas as posições, né, igual ele colocou. Como eu coloquei minha variável contadora aqui, em cada repetição que ele imprimiu essa linha de comando, ele colocou ali minha variável contadora de 0 até 9, né, que foi isso que ele fez, como ele incrementa o i, né, então ele foi incrementando até 9. E foi mostrando os valores. Se não tivesse nenhum valor negativo ou nulo, ele ia mostrar os valores do jeito que eu digitei. Mas como eu programei ele, a lógica para ele fazer aqueles números negativos e nulos se tornarem 1, ele transformou. Então, os dois primeiros eram 0, passou para 1. Aí os 5, 8 e 9 ele manteve, porque não é 0 e nem é negativo. Aí o menos 4 e o menos 6 é negativo, então ele transformou para 1. O 2 e o 3 ele manteve, e o menos 6 ele colocou em 1. Aí aqui o barra N ele soltou a linha. Tranquilo aí esse exercício, gente? Todo mundo conseguiu entender? Esse aí foi o código, então, para me fazer essa lógica do exercício substituição do vetor 1. Todo mundo compreendeu? Alguma dúvida? Podemos passar para o próximo?
Nenhuma dúvida não, né, gente? Pode falar, Cristiano. Ah, não, falei que podemos passar para o próximo. Ah, sim. Beleza. Tá, então quem chegou atrasado aí, que não pegou o começo da aula, eu simplesmente falei que hoje a gente vai resolver. Deixa eu voltar aqui. Hoje a gente vai resolver aqueles exercícios que eu passei na última aula, tá? Aquela lista que valia 10 pontos. Então, essa lista aqui, ó, de vetores e matrizes. Já tem 5 exercícios. Eu vi que ninguém entregou, né, por causa de tempo aí, algumas coisas que estão acontecendo. Eu prolonguei o prazo, então, para dia 23/12, e agora eu vou resolver 3 exercícios de 5 que tem aqui, tá? Então, vocês vejam aí as resoluções desses 3 mais difíceis, e os outros 2 que restarem, vocês fazem e enviam, tá? Seria basicamente isso aí. Eu já fiz o substituição em vetor 1, agora eu vou fazer o troca em vetor 1. Beleza. Troca em vetor 1. Faça um programa que lê um vetor n de 20 posições, troque a seguir o primeiro elemento com o último, o segundo elemento com o penúltimo, e assim por diante, né? Até trocar o 10º com o 11º. Mostre, ao final, né, o vetor modificado. Então, na entrada eu tenho meu vetor, né, de 20 valores inteiros, positivos ou negativos, e na saída eu tenho meu vetor, né, no padrão que ele me mostrou aqui, novamente, né, como ele chamou aqui o vetor de n, então eu vou mostrar o texto n maiúsculo, entre colchetes, o i, que vai ser minha variável contadora ali, de cada índice do vetor, e o y, que vai ser o valor armazenado naquela posição, né, trocado ali conforme a lógica que ele passou. Então, por exemplo, aqui, se o primeiro valor foi 0 e o último foi 230, trocando aqui, o primeiro vai ser 230 e o último vai ser 0. Então, eu tenho que fazer isso para todos os 20 valores que tem no meu vetor. Tranquilo? Então, eu vou apresentar aqui ele, vou tirar essas substituições e troco do vetor aqui. Então, minha organização básica aqui, né, as bibliotecas, minha função principal e o retorno 0, tá? Então, eu declarei aqui, né, meu vetor n com 20 posições, o tipo inteiro, conforme ele me passou, minha variável contadora i, que vai gerenciar o vetor e também vai mostrar as posições, e minha variável temp, que eu vou explicar à medida que eu chegar nela ali, tá? Então, eu tenho aqui o for. O primeiro for, como sempre, a gente vai ler o vetor nessa posição. Como eu comecei o meu i com 0, e todo vetor começa com 0, como a gente aprendeu, então ele vai de 0 até menor ou igual a 19. Por quê? De 0 a 19 eu tenho 20 posições, certo? Ou eu também, seria basicamente isso aqui. Ou eu podia só colocar aqui menor do que 20, né? Também dá certo. E menor que 20 é até melhor ali. Mas vamos deixar de para não dar problema do jeito que eu fiz. Tá. Então, aqui ele vai aqui de 0 a 20, lendo o vetor na posição i. Tá? Aqui, esse primeiro for, ele vai ler meu vetor às 20 posições. No segundo for, geralmente a gente vai tratar esses valores conforme ele me passou, que é o seguinte: ele quer que troque o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo e assim por diante, tá? Então, eu vou percorrer começando minha variável contadora do índice 0 até o 9 e vou ir para o i++. Para o 9, seria 19 aqui, não? Vamos ver aqui. Então, eu acho que isso mesmo. Ele vai ter até o 9, né? Basicamente, seria aqui menor ou igual a 10, que seria metade de 20, né? Então, vamos trocar aqui para menor que 20, que vai dar para entender melhor isso aí. Tá. Então, ele vai até a metade para trocar esses valores e temp vai receber esse primeiro valor dessa primeira posição, né? Então, eu vou só inverter os valores. N de 1 nessa posição vai receber aquele N que está lá na última posição, ou seja, o que está lá na última posição é o 19, né? A posição 19, como a gente aprendeu. Então, para me trocar esse valor, vai ter que ser 19 menos 1. Então, vai ser 18.
Eu vou trocar com a posição 18. Acho que seria isso aqui mesmo. Se não for 19, é 20. Né? Aí, a posição 19 menos 1, que vai ser a última, vai receber o temporário. Ou seja, eu fiz isso aqui, é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. C vai receber A vai receber C e B vai receber C. É a mesma coisa de alterar esses valores, né? Trocando o valor de A para B, utilizando uma variável auxiliar C. Eu coloco o valor de A nela, atribuo o de B para o valor de A, e o valor de B recebe o da auxiliar. Então, eu troquei os valores de A com B. Tá? Eu tenho que ver aqui se é 19 menos 1 mesmo. Vamos testar ali. E o último for, eu vou fazer para imprimir o vetor no texto padrão que ele me passou lá, que é N, aí abre e fecha colchetes, com o I aqui dentro, então eu coloquei porcentagem de lá e o I, aí um espaço igual ao espaço, e o número aqui, né, para mostrar que está nesse lugar do vetor. E um barra N para pular uma linha. Beleza. Vamos ver aqui se ele vai fazer certinho, ou se eu queria testar com 10. Vamos testar com 10, aqui vai ser mais fácil. Aqui eu vou ter que trocar 19 para 10. Vai ter que ser 9, eu acho. Isso vai dar certo. Então, o primeiro valor vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí ele teria que fazer o vetor ao contrário, né? Decrescente, de 10 até 1. Vamos ver. Ele foi, imprimiu até 19, porque eu tenho que alterar aqui também para menor ou igual a 10. Vou falar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele manteve os valores. Do mesmo jeito que eu digitei. Ele teria que ter voltado, né, de 10 até 1. Vamos ver o que eu posso fazer aqui para alterar isso. Aqui 9 menos 1, vamos colocar aqui 10 menos 1. Vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Não deu certo ainda. Vamos voltar do jeito que estava. 19. Vamos ver aqui. Vou colocar de 1 até 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No segundo for, se eu não me engano, você deixou 9. Você esqueceu do 1. Certo, deixa eu ver. 20. Parece que deu certo agora. 9, eu deixei 9. Mas aqui eu acho que é 9 mesmo, porque ele vai pegar metade, entendeu, Cristiano? Ele não vai pegar o... Não, o que eu tinha pra mim era embaixo, que você tinha deixado 9. Aqui eu dei Ctrl Z e ele voltou. A lógica aqui estava certa. Eu fui caçar para 10 e ele atrapalhou ali. Então, eu digitei de 1 até 20 e ele transformou, né, com o primeiro com o último. Então, ele fez o seguinte. Ele foi de 20 até 1. Né? Então, 20, 19, 18, 17, 16, até chegar no 1. Então, tá certinho agora para 20 valores. Então, seria esse código aqui, tá, gente? Eu li aqui até 19, de 0 até 19 tem 20 valores, então tá certo. Tratei ele até a posição 10, né, de 0 a 9, tem 10 posições, que é a metade de 20. Para eu trocar com os valores finais lá, né? Eu não precisei tratar ele todo. Então, eu utilizei aqui uma variável temporária, né, uma variável auxiliar para atribuir o valor que está agora, para o valor que está agora receber aqui, ó, o último valor. E o último valor receber esse primeiro valor que eu atribuí a tempo ali, né? Então, seria basicamente inverter os valores de N e I, né, para o N lá, o último número. E o último for, eu apenas imprimi, conforme ele pediu lá.
Correto? Alguma dúvida nesse exercício aí? Podemos passar para o próximo? Ninguém está falando nada? Beleza. O próximo, deixa eu ver aqui qual que é o próximo, é acima da diagonal principal. Esse aqui é difícil, hein? É bom para a gente treinar. Tá. Leia um caractere maiúsculo que indica uma operação que deve ser realizada em uma matriz M 12 por 12. Né? Então, esse exercício aqui agora já passou a ser de matriz. Em seguida, calcule e mostre a soma ou a média, considerando somente aqueles elementos que estão acima da diagonal principal da matriz, conforme ilustrado abaixo, área verde. Né? Em alguns exercícios anteriores, aí, a gente viu que a diagonal principal de uma matriz é essa linha que corta o centro dela aqui, né? E ele quer que a gente calcule a média ou a soma desses números que estão em verde aqui, ó, que está acima dessa diagonal principal. Então, eu tenho que somar todos esses números aqui dessa diagonal principal ou calcular a média aqui dessa diagonal, desses números acima aqui da diagonal principal, conforme ele pede, né? A primeira linha de entrada contém um único caractere maiúsculo O, que vai ser opção, que vai ler um S maiúsculo ou um M maiúsculo, que vai significar soma ou média, né? Aí sim eu vou indicando a operação, né? Soma ou média, que deverá ser realizado com os elementos da matriz. Aí sim que eu vou ler os 144 valores de ponto flutuante que compõem a matriz, né? Os valores, ler todos os valores da minha matriz, né? Como ela é 12 por 12, eu tenho 144 valores. Mas na hora de testar, gente, não preciso testar com 144, não. Eu posso alterar aqui, né? Por exemplo, para uma matriz 4 por 4, aí, que dá para exemplificar mais rapidamente a lógica, tá? Aí, na saída, eu tenho que imprimir o resultado solicitado. Se foi média, eu vou mostrar a média. Se foi soma, eu vou mostrar a soma, com um ponto de caso decimal. Tá, tudo isso aqui a gente já viu, já aprendeu. A única coisa diferente aqui, que a gente não trabalhou ainda, são os pontos flutuantes. Que seria o quê? Seriam a declaração da variável como tipo double. Tá? Vamos fazer isso aqui agora. Nenhum exercício a gente fez isso ainda. Né? Mas aqui eu nem fiz com double, não. Fiz com float e deu certo também, tá? Mas como ele solicitou com double, eu teria que ter feito com o double. Mas também dá certo. Tá, então aqui eu tenho o código do programa. Deixa eu ver se consigo fechar isso aqui. Fechei. Tá. Então eu tenho um caractere OP, né, que vai ser o primeiro valor lido lá, que se vai ser soma ou média. E aí aqui eu já li esse OP do tipo porcentagem C, né, como é char. Então eu li a opção, vai ser soma ou média. Né? Declarei aqui também como float, né, como são valores de ponto flutuante, né, tem vírgula, então eu declarei aqui como float. Né, matriz 12 por 12 e a variável soma, tá? E aí eu nem precisei fazer uma variável para guardar a média, não, porque é só, para calcular a média, é só fazer soma dividido pela quantidade, né? Então não preciso gastar outra variável com isso, não. E declarei também inteiro, que é o número de elementos que começa com 0, o I e o J, né? I e o J para fazer, né, para gerenciar a minha matriz, e o número de elementos aqui, que seria uma variável contadora, que vai contar quantos elementos estão acima da minha variável, da minha diagonal principal, tá? Então, tá. Primeira coisa que ele pede para fazer é ler a opção, vai ser S ou M, né, soma ou média. Então, eu vou ler aqui a opção, e a medida disso eu vou fazer um for para ler, na minha matriz. Como ele pede para ler a opção primeiro, depois a matriz, então eu li a opção, agora eu vou ler a matriz. Né? Então, o I vai de 0 até 12, e o J vai de 0 até 12. Tá? Eu vou ler, então, a minha matriz como porcentagem F, vou endereçar para a matriz na posição I e na posição J. Então, com esse for, aqui eu já li minha matriz. Agora, eu tenho que tratar minha matriz conforme ele diz. Né? Basicamente, gente, todos os exercícios de vetor e matriz, a gente tem que seguir uma ordem. Né? A primeira ordem é ler o vetor ou ler a matriz. A segunda ordem é tratar esse vetor ou essa matriz, e a terceira ordem depois vai ser mostrar esse vetor ou essa matriz. Nesse caso aqui, ele não quer que mostre o vetor ou a matriz. Ele quer que mostre a soma ou a média, conforme ele pede. Tá? Então, o primeiro for, aqui eu li a matriz. O segundo for, aqui,
eu vou fazer o quê? Vou tratar essa matriz, então, ele vai de o I, né, que é linhas, vai de 0 até 12, e aqui, nas colunas, a gente tem uma diferença, tá? Então, vamos ver isso aqui. Como ele quer, vamos ver aqui, na imagem. Como ele quer que eu somo ou calculo a média só desses valores em verde, então, as minhas colunas, ele tem que ser um à frente, vocês concordam? Um à frente aqui da diagonal, né? Então, tem que ser um à frente, certo? E aí para frente aqui também. Então, como a gente faz essa lógica? A gente pega o valor que começou em J, que começou com 0, né? E aí eu vou passar 0 mais 1 vai para 1. Então, eu vou passar para a próxima posição. Né? A gente sabe que matriz começa em 0, mas aí, como eu vou ler, eu não quero ler esse 0, então eu faço ele ir para o segundo, né? Que é a posição I. Então, eu faço isso aqui, né? 0 mais 1 vai ser o 1, né? O índice 1 da minha matriz. Por isso que eu fiz isso aqui. Então, a minha variável I começa com 0, né? Então, 0 mais 1, ele passa para o próximo índice, né? E vai até 12, e J mais mais. Tá? Então, seria essa a lógica aqui, né? J vai receber o I, né? Que é a linha, mais 1, e o J vai até 12 também. Tá? Como eu vou fazer isso aí, então? Como ele quer a soma ou a média, então eu já vou calcular a soma. Caso ele calcule a soma, eu tenho a soma. E também vou calcular a média, porque aí eu já tenho a soma e a média calculada. Aí, conforme ele pede soma ou média, se ele pede soma, eu mostro a soma. Se ele pede a média, eu já mostro a média. Tá? Então, eu tenho que fazer as duas coisas. Então, eu vou somar aqui, soma mais igual, que a gente viu que é igual a esse comando aqui, ó. Soma recebe, que tem soma mais a minha matriz. Deixa eu copiar ela aqui. Tá? Então, essa linha de código aqui, ó, é a mesma coisa que essa linha comentada aqui, tá? Soma, recebe, tem soma, mais o valor que está dessa matriz agora. Então, ele vai somar todos os valores da matriz com o que eu já tinha somado, tá? Então, resumindo esse comando aqui, ó, eu faço soma mais igual matriz recebe o valor que está nessa posição ali da matriz, tá? O número de elementos mais, que eu vou acrescentar um ali, o número de elementos, né? Isso aqui é a mesma coisa de eu fazer num elementos, recebe num elementos mais um. Isso é a mesma coisa que eu fazer isso aqui também, tá? O mais, igual a gente sabe aqui no I++, né? Eu atribuo 1, mais 1 é ao I. Então, aqui, como ele começou em 0, né, então, a partir do momento que ele fazer aqui a primeira soma, eu incremento 1 ao número de elementos. Né? Então, ele vai somando ali a quantidade de elementos que estão acima da diagonal principal. Tá? Então, esse for faz isso. O primeiro for, a gente lê a matriz. O segundo for, ele trata a matriz conforme o exercício pediu. Somar e calcular a média desses valores acima da diagonal principal. E aí eu vou fazer um se fora de qualquer for aqui. Para verificar o quê? Se a minha opção que ele digitou ali em cima foi S, se não, se a posição foi M. Né? Se foi S, ele escolheu soma. Então, eu tenho que mostrar o quê? Com printf, a minha variável soma, né, porcentagem F aqui com ponto 1 dentro. Né, que vai fazer o quê? Vai arredondar essa soma com uma casa decimal. Se não, se a opção for média, eu vou ter que mostrar a média. Como que eu calculo a média? A soma de todos os valores que eu já calculei, né, acima da diagonal principal, dividido pelo número de elementos. Por isso que eu fiz esse número de elementos mais aqui, para saber quantos valores estão acima da diagonal principal, para me fazer a divisão da média, tá? Então, se for soma, eu mostro a soma. Se for média, eu mostro a média. Tá? Então, vamos recordar aqui. Primeiro eu leio a opção, que ele vai testar lá no final, leio minha matriz, faço, né, o tratamento da minha matriz conforme ele faz, né, somei todos os valores e calculei quantos valores que tem ali acima da diagonal principal. E depois verifiquei, se for soma, eu mostro a soma, se for média, eu mostro a média. Né? Aí eu já tenho a minha soma guardada na minha variável soma, e a média é só fazer aqui, né, soma dividido pelo número de elementos que eu acho a média. Então, eu vou quer dizer, não vou gastar 144 valores, não. Eu vou apenas, né, para vocês verem que ele funciona aqui. O URI, se tiver certinho, ele vai me dar aceito. Então, colhi aqui, selecionei linguagem C, enviar.
Então, ele vai testar ali, né? Lembrando aí que vocês vão ter que enviar aqui, né? Igual eu enviei aqui agora os códigos que vocês fizerem, e vão ter que tirar essa print aqui dessa tela com o código, tá? E colocar em um arquivo do Word e mandar, né, isso para os 5 exercícios lá, né? Vocês vão enviar um arquivo do Word somente com as prints dos 5 exercícios, dessa página aqui, para os 5 exercícios, tá? Se tiver dúvida, não sei, pode falar. Então, ele me respondeu aqui, ó, foi aceito. Então, tá tudo certinho o que eu fiz aqui, nesse exercício, tá? Eu vou voltar aqui na tela do curso. Só voltar aqui a guia. Tá aparecendo aí de novo, né? Sim. Beleza. Tá. Então, só recordando esses exercícios aqui em cima, só sobre matriz, a gente já resolveu. Quem ainda não fez, volta nas gravações e copia o que a gente fez, cola aqui, né? Aí, dessa semana passada que a gente passou, eu já resolvi, ó, substituição em vetor 1, já resolvi o troca em vetor 1, e já resolvi o acima da diagonal principal, que são os mais difíceis. Então, ficou seleção em vetor 1 e o linha na matriz, tá? Ficou esses dois exercícios aí para vocês fazerem, que ficaram os mais fáceis, né? Então, vocês já têm resolvido os 3, falta fazer o seleção em vetor 1 e o linha na matriz, tá? Então, vocês peguem aí, procurem um tempo aí para fazer e enviar. Né? Lembrando aqui no envio, ó, que eu estava mostrando, que ainda ninguém enviou esse exercício, né? Então, relembrando a data, até dia 23/12, tá? Então, ele termina aqui, ó, 0 horas. Então, seria aqui dia 22 até meia-noite, tá? Só lembrando isso aí, porque senão vocês acham que é até o dia 23 até meia-noite, mas não é não. É até o dia 22 até meia-noite, que seria, né? Vocês têm 8 dias ainda e 4 horas para entregar. Então, o exemplo aqui, eu deixei o exemplo que vocês podem utilizar aqui do Word, né? Que basicamente é um arquivo com os 5 exercícios, com a print, igual essa print aqui, né? Que vocês vão alterar para a print de cada exercício que vocês resolveram aí com seus códigos, e se foi aceito ou não. Mesmo se não for aceito, vocês enviam. Tá explicadinho aqui na tarefa de envio. Lembrando, 10 pontos, tá? Para quem não fez. Felipe, pode falar. Aqui, semana que vem vai ter essa aula igual está tendo hoje? Eu vou falar disso agora. Ok. Vamos voltar aqui, então. Então, né, basicamente aqui, já resolvemos esses aqui, já resolvemos isso aqui também, só falta 2 para vocês fazerem e entregarem, valendo 10 pontos. Eu coloquei aqui também o recesso escolar / pausa nas aulas, tá? Como a gente tem aí, então, esse recesso aí, a partir da semana que vem, até o dia 18/1, a gente não vai ter aula, tá? Então, eu escrevi um textinho aqui, uma frase aqui, ó, de acordo com o recesso escolar, que acontece do dia 23/12, semana que vem, ao dia 18/1, estamos dando uma pausa no curso, para podermos descansar e refrescar a memória. Descanso para o retorno final do curso, que começará no dia 18/1. Ou seja, dia 18/1, uma terça-feira, a gente já tem aula, tá? Voltando aqui, então, para tratar o quê? Vou só mostrar aqui os tópicos que a gente vai tratar para finalizar o curso em si. E a gente está aqui em matriz, e na volta do curso, então, em 18 de janeiro, a gente vai tratar de strings, funções, e aqui a gente tem que ver se a gente vai passar aqui também recursividade e ordenação, tá? A gente vai ver se a gente vai passar isso aí para vocês, tá? Então, só para lembrar, a partir da semana que vem, então, não tem aula, então, essa aqui é a última aula do curso, né, dessa primeira parte. A gente volta com as aulas, então, na semana do dia 18/1, para terminar o curso em si, né, dando as matérias finais aí, tá? Então, seria basicamente isso aí. Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida aí? Felipe? Cristiano, Léo? Tudo certo. Beleza. Então, aí, né, vocês têm aí esse exercício aqui para terminar de entregar, e seria basicamente isso aqui. Né, o Luiz Miguel, ele não pôde participar hoje para falar sobre jogos, e eu acho que vai ter que finalizar a aula por aqui, então, né, já falamos o que tinha que ser falado, que era basicamente resolver
esse exercício aqui, né? Eu não quis passar mais, né? Até porque vocês não tiveram nem, vocês não fizeram esses aqui ainda. É por isso que eu não passei mais. Então, tentem aí, né? Aproveitem da minha bondade aí. Tô zoando. Brincadeira. Mas vocês terminem de fazer aí esses 2 que faltaram aí e enviem aqui conforme as instruções da tarefa até dia 23/12, valendo 10 pontos. Tranquilo? Então, seria isso nossa aula de hoje, então, gente. Se não tiver nenhuma dúvida, eu aguardo vocês na semana do dia 18/1. E Feliz Natal, Feliz Ano Novo para vocês aí. Abraços. Obrigado para vocês todos aí também. Falou. Valeu aí, falou. Tchau, tchau. Falou.